Diz o texto: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui agradecidos ao Senhor por finalizar o mês de maio, sabendo que em todas as coisas o Senhor esteve conosco. E nós te agradecemos pela oportunidade que temos de mais uma vez aprender da Tua Palavra e tirar algumas lições que são extremamente necessárias para a nossa vida, a partir da exposição dela. Nos ajuda em tudo. Nós oramos assim agradecidos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar e ficar com esse texto aberto, pois a gente só vai olhar algum outro texto lá no finalzinho. Então, semana passada, já tratando desse tema da substituição de Judas, o pastor Jamerson falou a respeito dessa assembleia que foi feita, dessa reunião que foi feita com os irmãos, cerca de 120 pessoas, sob a liderança de Pedro. Pedro, no versículo 15, diz que naqueles dias se levantou ele no meio dos irmãos e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Então aqui Pedro começa a relembrar o episódio da traição de Judas e a necessidade que se tem de que se escolha o 12º apóstolo. E ele continua no versículo 17, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério, ou seja, ele acompanhou os 3 anos e meio de ministério de Cristo e também fez parte de todas as ministrações que ele fez, ou seja, ele caminhou e escutou de Cristo, e estava no meio dos 12, ele era um dos 12. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Então, quando ele cai em si, e tem o remorso, muito bem colocado aqui por pastor Jamerson, porque o arrependimento deveria dar frutos, mas ele não tem tempo disso, ele apenas se entristece e se lança, e diz aqui que ele adquire esse campo com o preço da iniquidade, ou seja, com aquilo que ele fez de mal, ele adquire esse campo. Existe uma certa controvérsia sobre se ele adquiriu o campo ou se outros adquiriram o campo, porque ele volta para devolver as 30 moedas de prata. Isso também foi explicado na semana passada. O fato é que ele se precipitou, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aceldama, ou campo de sangue. Então, esse é o contexto, esse é o pano de fundo dessa substituição de Judas. A necessidade se dá pelo fato dele ter se desviado do propósito, ter participado da traição a Jesus, da sua prisão, e ter se desviado por completo, em definitivo, daquele ministério apostólico. E aí está escrito no livro de Salmos, no versículo 20, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Ou seja, havia já uma colocação no Salmo 109, versículo 8, a respeito dessa substituição. Tome outro o seu encargo.
Então, dito isso, nós vamos ver no versículo 21 e 22, que nós vamos reler, aproveitando que o texto é breve, as medidas que Pedro vai adotar para a escolha de um outro apóstolo. Vamos reler aqui no versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Veja só, primeira questão que a gente pode observar aqui é que as qualidades que o candidato deve ter para preencher o cargo que estava em vacância. Se há uma palavra já da parte de Davi, no Salmo 109, versículo 8, tome outro o seu encargo, então esse precisava reunir determinadas qualificações. Primeira delas, tem de ser alguém dentre os homens, dos homens que nos acompanharam durante o tempo, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, é o que diz o versículo 21. Então, destes homens, cerca de 70, dos 120 ali daquela assembleia, cerca de 70 foram os que acompanhavam o trabalho dos discípulos. Não significa que esse que deveria ser escolhido precisava ter todo o tempo, exatamente, literalmente a expressão, todo o tempo com os 12, juntamente com os 12. Porque se a gente for ver do batismo de Jesus, que é o que vai do batismo de João, no versículo 22, até o dia da ascensão, que é o final do versículo 22, apenas 3 reuniam essa qualificação. Então, apenas 3 estiveram do primeiro momento até o último: André, Filipe e Natanael. E a gente pode ver isso no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 até o 51. Obviamente a gente não vai ler todo esse texto. Mas só para deixar claro, é importante que eles tenham acompanhado, tenham visto todo esse processo, porém só 3 estiveram do primeiro ao último momento. O que ele está querendo dizer é que em algum momento desse ministério terreno de Cristo, esses tenham começado a acompanhar. Então, pelo menos 70 dos 120 estavam ali acompanhando. Mas quem poderia reivindicar essa condição de forma perfeita? Somente André, Filipe e Natanael. E ele coloca aqui, todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós. Ou seja, 3 anos e meio em que ele estava ali pregando e realizando milagres. E ao mesmo tempo ensinando a eles tudo aquilo que deveria ser exposto após a sua partida. Ou seja, foi uma preparação para assumir esse ministério apostólico. Todos os que andaram com ele receberam do Supremo Mestre as palavras que eram necessárias ser expostas para aqueles que viriam a ser alcançados mais à frente. Começando no batismo de João, ali é o início do Evangelho de Cristo, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, ou seja, o dia da sua ascensão. Segundo ponto que deve ser observado aqui é o trabalho para o qual o candidato é chamado a fazer quando preencheu o cargo em vacância. Então, uma primeira questão, ele deveria ter andado junto com todo aquele pessoal. Mas também ele deveria saber para que trabalho ele estava sendo chamado. Então ele deve ser alguém que se torne, versículo 22, testemunha conosco da ressurreição de Cristo. Todo aquele período compreendido entre o batismo de João e a ascensão de Cristo serviu para que eles pudessem ver o caráter de Cristo e pudessem aprender de toda a mensagem que deveria ser exposta posteriormente. Porém, não seria suficiente saber de tudo isso se eles não pudessem testemunhar acerca da ressurreição do Senhor.
Por quê? Porque o grande evento que eles tinham de atestar para o mundo era a ressurreição de Jesus, porque era a prova cabal de que ele era o Messias. Esse é um ponto diferencial. Então, o povo esperava por um Messias. Qual a prova de que Jesus era de fato o Messias? A sua entrega sacrificial e a sua morte vicária. E aí era muito importante que eles tivessem sido, por assim dizer, testemunhas daquele momento, para que pudessem também testemunhar, ou seja, pregar acerca da ressurreição, apontar para a ressurreição de Cristo como um fundamento da nossa esperança nele. Porque nós temos esperança em Cristo porque sabemos que ele morreu e ressuscitou. Não poderíamos ter esperança em Cristo sabendo apenas que ele morreu. Mas nós temos esperança nele porque sabemos que ele morreu, ressuscitou e está vivo e nos governa juntamente com o Pai. É isso que nós precisamos passar ainda hoje. Mas ali, para aquela escolha, então eles precisavam que o 12º tivesse essas mesmas qualificações. Tivesse não somente andado com eles, mas também pudesse se tornar uma testemunha da ressurreição. Então, um apóstolo é, acima de tudo, uma testemunha da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é, obviamente, mediante a ligação indissolúvel com a sua cruz. O evento decisivo que realmente faz do Evangelho o Evangelho. Sem cruz, sem Evangelho. Sem Cristo, sem Evangelho. Sem morte e ressurreição, não teríamos a vida que hoje temos. Então, sem o acontecimento do dia da Páscoa, o cristianismo jamais teria surgido no mundo. Por isso, o testemunho originário do apostolado, fundador da igreja, somente pode ser prestado nesse mundo alienado de Deus, por aquela pessoa que presenciou pessoalmente o fato da ressurreição de Jesus e que experimentou essa verdade. Qualquer outra pessoa que não conhecer essa palavra, que ora nós nos debruçamos sobre ela, não poderá atestar a respeito da ressurreição de Cristo. Então, se você perguntar a qualquer outra pessoa, de qualquer outro movimento religioso, acerca da ressurreição de Cristo, uma pessoa que não experimentou dos benefícios da sua ressurreição, ela não poderá ser testemunha. Automaticamente ela não poderia ser um apóstolo. Eu quero aqui chamar a atenção a respeito de um ponto, porque muito se fala a respeito de Paulo. Paulo também se coloca como um apóstolo de Cristo. Paulo poderia ser esse 12º? Por que não foi o 12º? Porque nesse momento já foi feita a escolha de um substituto para Judas e não Paulo mais à frente, já que ele se coloca também como um apóstolo de Cristo. Veja, os apóstolos deveriam ser testemunhas oficiais da ascensão de Cristo. E Paulo teria de basear a sua função apostólica no fato de que efetivamente havia visto Jesus ressuscitado na estrada de Damasco. Então, de fato, ele viu Jesus ressuscitado, mas ele não participou do momento em que, dentre os 11, Jesus ascendeu aos céus. Então, Paulo não cumpria o primeiro requisito de ter andado com Cristo durante seu ministério terreno. Isso só foi superado pelo fato de que o próprio Jesus convocou Paulo para esse cargo. Ainda assim, ele sentia que devia enfatizar o fato de que cumpriu o segundo requisito. Então, ele viu Jesus ressuscitado? Sim. E aí, ele dizia, olha, fui chamado pelo próprio Cristo, e ele diz, apóstolo de Deus, pela vontade de Cristo, mas ele diz que, de fato, o primeiro requisito, ele não satisfazia. Porém, o fato de que o próprio Jesus o chamou,
dava a ele essa autoridade, conferia a ele a autoridade para ser apóstolo entre os gentios. Então, só fazendo essa pequena observação, no sentido de que Paulo não reunia as duas condições de fato como os demais, mas o simples fato de que o próprio Jesus o convocou para esse cargo não deixaria dúvidas de que realmente ele era apóstolo, e ninguém poderia questionar ou duvidar da sua autoridade apostólica. Mas vamos ao versículo 23, já tendo visto as qualificações do trabalho para o qual seria chamado ele, seria testemunhar da ressurreição de Cristo juntamente com os outros 11. Então diz, então propuseram 2. Veja, de todos aqueles que estavam ali presentes, de todos aqueles homens, foi observada, examinadas as possibilidades, segundo as duas qualificações. E feito tudo o que podiam, propuseram 2. Primeiro deles, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. É interessante que as pouquíssimas informações que nós temos estão aqui presentes neste versículo. Então nós sabemos apenas que José também era chamado de Barsabás e que tinha o cognome de Justo, e Matias. E sobre Matias não se desenvolve mais alguma característica. O que é que nós podemos falar então a respeito desses 2 que são destacados e o versículo 23 traz para nós? Depois que se faz toda a análise daqueles que estão presentes naquela assembleia, vários poderiam reunir as condições, mas se destacam 2 porque têm características bastante semelhantes, e que você poderia dizer que qualquer um dos 2 pode assumir esse cargo. Não tem nenhum problema que um seja escolhido ou o outro seja escolhido. Eles vão fazer aquilo para o que estão sendo convocados e para o que estão sendo determinados através de toda essa análise. E a gente vai perceber que são pouquíssimas as informações sobre os candidatos. Talvez porque tem pouquíssimo a ver conosco o trabalho que nós fazemos para o Senhor. Tem muito mais a ver com Ele. Se João falou que ele cresça e que eu diminua, então as nossas características, as nossas habilidades, a nossa fama não devem aparecer no momento em que nós estamos fazendo o trabalho para o Senhor. Quem deve aparecer é Ele. Então eles não iriam falar sobre a sua habilidade retórica, eles não iriam falar sobre a forma como foram escolhidos por ter determinados atributos, eles não iriam falar da sua autopiedade, da forma como eles eram misericordiosos, como eram estudiosos da palavra, como tinham caminhado com Cristo e visto tudo o que aconteceu. Não, eles iriam ser testemunhas da sua ressurreição. Ou seja, testemunhas daquilo que Cristo fez e faz, do seu poder e daquilo que Ele, como missão, veio à terra e cumpriu por ordem do Pai. De fato, não tem nada a ver com a gente. O ministério não deve ter foco naquele que fala, mas naquele que fala através de quem pronuncia. Na realidade, eu estou pronunciando palavras, eu estou falando a respeito do texto, mas eu creio que a partir da ação do Espírito Santo, quem fala de fato é Deus, quando eu falo fielmente a sua palavra. Então é Deus falando para o seu povo através de um pequeno e frágil vaso de barro. Sendo assim, eu não sou o importante, José não era importante, Matias muito menos. Importante é Cristo, e que ele de fato apareça em todas as pregações, porque é simplesmente a figura dele que transforma e que salva. Então qualquer um que reúna essas condições pode, de fato, ser utilizado por Deus para que pessoas sejam alcançadas. Não existe um que seja especial, não existe um que seja a única
ferramenta a ser usada por Deus. Ele usa todos aqueles que Ele quer, no momento que Ele quer, no local que Ele deseja, somente fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É isso que nós precisamos para fazer o seu trabalho. Bom, aqui nós temos José sendo chamado também de Barsabás, mas também cognominado Justo. Então, José tem uma quantidade sem fim de Josés. Até hoje, se a gente for no arquivo de uma empresa, eu vou precisar de uma pasta específica só para a letra J, José, e outra pasta específica para a letra M, Maria. O que tem de José e Maria é uma enormidade. É um nome extremamente comum. Por isso que, para fazer a distinção de que José era esse, então o Lucas vai colocar que esse José era conhecido por duas alcunhas que o distinguia de outras pessoas que possuíam o mesmo nome. A primeira delas, em aramaico, Barsabás, que significa filho de Sabá, ou filho do pai mais velho. E também era conhecido pelo latim Justus, que poderia ser como ele era chamado no ministério desenvolvido posteriormente em terra dos gentios. O que traz para a gente o seguinte: eu não quis falar aqui logo de começo que Matias é o escolhido, que aí dá spoiler para o final do sermão, do estudo. Mas, quando eu falo que José era chamado Justo no seu ministério posteriormente desenvolvido em terra dos gentios, você já vai saber que ele não foi o escolhido. E que o ministério que ele desenvolveu não foi com os outros 11, mas que ele desenvolveu em outras terras, onde os gentios também precisavam ser alcançados pela palavra de Deus. O que me traz também uma próxima observação. Muitas vezes a gente fica entristecido porque não é escolhido de primeira para fazer determinada atividade na igreja. E a gente fica pensando, não, mas eu era a pessoa que devia estar fazendo isso. Não sei porque que não perceberam que eu era o escolhido, o eleito. Mas se você não for o eleito para aquela atribuição, tem muitas coisas que você pode fazer. Talvez você não seja um dos 12, como Matias acabou sendo, mas você pode ser um dos 70, um dos 120, um dos 5.000, um dos 2 bilhões. Você é importante para Deus. E no reino dele, você tem espaço para desenvolver os dons que ele mesmo lhe deu para a glória dele. Então, não se preocupe em ser aquele que vai ser escolhido para estar na frente, porque muitas vezes quem está nos bastidores trabalha mais e tem sua importância até maior do que quem está apenas nos holofotes. Até porque, para que alguém chegue aos holofotes, precisa ter muita gente carregando o piano lá atrás. É muito bom chegar só no último momento e brilhar. E quem pavimentou o caminho para que você chegasse lá tem sua importância também. Bom, esses dois foram apresentados, mas, além disso, o Matias, ele não tem citação no Novo Testamento. Você não vai encontrar, fora desse texto aqui, outra citação assim, Matias caminhou com Jesus, não. Matias estava em determinada cidade e foi, também não. Apenas Eusébio, no seu livro História Eclesiástica, vai afirmar que ele era um dos 70. E ponto. Ou seja, também você não precisa ser tão popular assim para fazer parte do reino de Deus. Às vezes ninguém lhe conhece. Não se tem uma linha escrita sobre a sua biografia. Mas o seu trabalho para Deus importa. As pessoas não conhecem, mas através de você, elas conhecem a Jesus. Quer mais do que isso? Acho que já é de bom tamanho. O versículo 24 diz que orando disseram. Veja, qualquer escolha, qualquer decisão, qualquer coisa que venha a ser feita no meio do povo de Deus,
deve ter por base a oração. Porque se assim não for, não vai sair em conformidade com a vontade de Deus. Principalmente a vontade de que nós nos conformemos às suas ordenanças. Quando eu falo aqui sobre, às vezes as pessoas ficam tristes porque não foram escolhidas, enfim. Talvez o que está no seu coração não seja aquilo que corresponde à vontade de Deus expressa nas Escrituras. Então, no momento da oração, ele leva você a refletir acerca daquilo que ele quer e não que você deseja. E fazendo isso, ele vai convertendo o nosso coração e o conformando à sua vontade. Muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus dizendo: Senhor, eu quero isso, eu te peço isso, eu gostaria que acontecesse dessa forma, desconsiderando que Ele já sabe o que vai acontecer, que Ele já determinou o que vai acontecer, e muito provavelmente não é a forma que nós estamos pedindo. E aí é que vem o ponto. Nós ficamos às vezes dizendo: Senhor, por que aconteceu assim? Mas Senhor, eu te pedi, e por que o Senhor fez diferente? Quando nós deveríamos dizer: Senhor, eu te pedi, a tua vontade foi outra. Qual a finalidade? O que o Senhor quer me ensinar? Em que estrutura minha o Senhor quer fazer algum ajuste? Perguntar o porquê para Deus muitas vezes será inútil, porque Ele faz o que quer, quando quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é soberano. Por Ele ser soberano, Ele vai ser um Deus carrasco. A gente deve encarar dessa maneira? Não. Ele faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, porque Ele tem poder para isso. E nós não temos. Porque Ele é ilimitado, e nós não somos. Porque Ele é sábio, e nós não somos. Por isso que Ele faz sem a nossa interferência, ou sem a nossa palavra de conselho, ou de dica. Ele precisa disso? Não. Ele não precisa que eu chegue para ele e diga assim: Senhor, era melhor fazer assim. É Ele que chega para mim e diz assim: meu filho, é melhor você me escutar e fazer assim. Porque se você escutar a minha palavra, se você ouvir o meu conselho, se você seguir as minhas orientações, você vai pelo caminho correto. Então tudo nós devemos levar a Deus em oração, para que nós não tomemos decisões precipitadas, para que nós não venhamos a fazer algumas práticas que venham a ferir a santidade de Deus, que venham a entristecê-lo, e que venham a também denotar a sociedade na qual nós estamos inseridos, que nós não somos nascidos de novo. Por isso que quando você sair de casa para trabalhar, ore a Deus, entregue o dia de trabalho, entregue o seu ambiente de trabalho a Deus. Quando você estiver se alimentando com os seus, mesmo que apenas no seu pensamento, agradeça a Deus por ter a comunhão da sua família e por ter o alimento necessário para se sustentar. Quando o valor monetário cair na sua conta no final do mês ou até o 5º dia útil, dependendo de onde você trabalha, também agradeça a Deus, porque as contas que não pararam de chegar já têm como ser pagas. E aí você vai poder dar o bom testemunho de quem comprou e pagou, de quem fez as contas, mas teve como honrá-las. Então, em tudo nós precisamos estar orando, seja pedindo a Deus a orientação, seja agradecendo por aquilo que Ele já nos deu. Não é nada demais que você passe o dia orando. E eu não estou dizendo que você vai ficar com os olhos fechados das 7 da manhã às 11 da noite. Eu estou dizendo que você vai o tempo todo estar em conexão com Deus, pedindo a Ele a orientação, dizendo: Senhor, vai na frente, porque essa situação é muito difícil e eu não sei como agir. Dizendo: Senhor, abre aquelas portas que eu tanto peço que o Senhor abra, já faz tanto tempo, mas eu continuo confiando.
Ou seja, o tempo todo você está falando com Deus, não necessariamente com os joelhos dobrados na sua cama ou com os olhos fechados na sala da sua casa, mas o tempo todo você percebe a importância de estar em contato com Ele para fazer o melhor da sua vida. E que a sua vida, seja as palavras que você profere, seja as atitudes que você toma, seja os pensamentos que você tem, sirvam para a glória dele. Versículo 24 e 25, então nós temos o seguinte: orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Veja só, todos os presentes passaram a orar a Deus em busca de direção, mas não uma direção para que ele dissesse qual dos 70 era a escolha divina, porque eles já tinham proposto José e Matias. Óbvio, meus irmãos, que essa oração não veio como um plano B, pela dúvida que eles tinham entre José e Matias. As orações para a substituição de Judas já vinham. Eu tenho certeza que eles oravam a partir do momento que aconteceu o que aconteceu com Judas. A gente não só começa a orar quando tudo desmorona, a gente começa a orar quando tudo começa a ficar difícil. Quando desmorona, é que a gente finalmente perde as forças e diz: Senhor, toma conta. Só que isso a gente devia ter feito lá atrás. Mas ele vai deixando o parafuso apertar até que a gente diga assim: Senhor, não dá mais não. Agora o parafuso vai começar a remoer na madeira. Não tem jeito mais. Aí ele diz: certo, vai largar, vai deixar de fazer força, pronto, solta que agora é comigo. Então, não encontra-se mais a resistência no nosso coração para que ele faça aquilo que ele quer. Nós estamos com o coração conformado com a vontade dele. Então, eles, óbvio, que já estavam pensando a respeito de tudo isso, pedindo a Deus que tudo fosse feito da maneira que ele queria. Então, dois foram encontrados. E no versículo 24, ele diz: revela-nos qual destes dois tens escolhido. Ou seja, já por influência de Deus, eles chegam à conclusão de que aqueles dois reúnem as condições para tomar o encargo que era de Judas. Mas qual dos dois? Aí vem sim a interferência de Deus. Então eles apelam a Deus que sonda os corações. Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, o que não somos, tu conheces melhor que eles mesmos. Eu estou vendo aqui José e eu estou vendo aqui Matias. Eu conheço da comunidade. Eu conheço do que ele mostra à sociedade. Mas eu não estou com ele dentro de casa. Eu não sei o que passa no seu coração. Eu não sei o que nesse momento de escolha está passando pela sua mente a respeito da responsabilidade que ele vai abraçar e a respeito daquilo que vai implicar ele se tornar um dos 12. Mas o Senhor conhece o coração de todos. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece o coração de todos. Daí a grande dificuldade que eu encontro quando alguém está vivendo de uma forma diferente do que a palavra estabelece e diz: ninguém pode me julgar no meu modo de viver. Deus é quem conhece o meu coração. Eu deveria estar muito preocupado, e essa pessoa também, porque Deus de fato conhece o meu coração, as minhas intenções, a forma como eu penso antes de agir. Tudo o que ninguém vê, Deus vê. Tudo que ninguém sabe, que eu consigo dissimular externamente, Deus sonda. Esse é o grande problema.
Muita gente tem dito assim: Deus é quem sabe do meu coração. Ou seja, pode acontecer duas coisas: Deus sabe da pureza do meu coração, ou Deus conhece a podridão do meu coração. Quem sou eu nesse meio? Alguém que tem tido o coração purificado pela palavra de Deus, ou alguém que tem estimulado ainda mais a sujeira dentro do meu coração com aquilo que eu faço, vejo, escuto, falo, enfim. Então, pela forma que nós não temos de sondar o coração humano, é necessário que a gente peça que Deus sonde e nos diga. Por isso que eles pedem: revela-nos qual desses dois tens escolhido. Nós vimos que dentro dos teus critérios, esses dois cabem. Mas o Senhor é quem toma a última decisão. Quem o Senhor tem escolhido? José ou Matias? E eles desejam saber qual desses dois o Senhor escolheu. Por quê? Porque quando o Senhor nos mostra, pelas disposições da sua providência, ou pelos dons do seu Espírito, a quem ou o que Ele escolheu, nós devemos obedecer de imediato. Ou seja, o povo de maneira alguma poderia dizer assim: Deus está revelando que seria Matias, mas a gente gosta mais de José. Ou então, Deus está escolhendo José, mas a gente prefere Matias. Depois que Deus fala, não existe preferência humana. Depois que Deus fala, não existe eu acho que. Ele falou, está falado. Nós devemos apenas obedecer de imediato. E eles estão prontos a receber o candidato como um irmão a quem Deus escolheu, porque substituir Judas e juntar-se aos outros 11 iria executar a função do ministério apostólico, além da posição e da autoridade que seriam conferidas, a posição apostólica. Então, aquele que fosse escolhido seria o que iria exercer o ministério e iria ter a posição de apóstolo. Essa era a escolha mais séria possível. Ia ter um grande efeito no movimento messiânico que estava sendo inaugurado. Então vamos para o ponto final, versículo 26, que ele diz assim: e os lançaram em sortes. O mais desavisado ou leitor menos afeito à palavra de Deus vai dizer assim: lançar em sorte? Espera aí, eles estavam orando a Deus e agora vão lançar em sorte? O que é isso? Não, meus irmãos, eles não tiraram o pau ímpar, não foi 0 e 1, não foi nada disso. O método de lançar sortes era válido e muito utilizado justamente para que Deus pudesse ser ouvido pelo povo. Veja só, lançar sortes consistia em escrever os nomes em pedras e em seguida, depois que elas fossem agitadas dentro de um recipiente, pudesse descartar uma. E aí designava-se a escolha de Deus para o cargo. Eu vou pedir a Wellington que coloque para a gente, por gentileza, primeiro livro das Crônicas, 26, versículo 13 até o 16. E a gente vai ver mais ou menos como é que funcionava isso. Esse método judaico. Achou? 1 Crônicas 26, do 13 ao 16. Enquanto isso, se você quiser, pronto, chegou. Se você quiser ir para a Bíblia, também dá certo do mesmo jeito. Para cada portão fizeram um sorteio para designar os deveres, tanto dos pequenos como dos grandes, segundo as suas famílias. A guarda do lado do leste caiu por sorteio o lança-sortes, né? Daí vem sorteio, né? Foi lançado sorte. As Selemias depois lançaram sorte sobre seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e lhe saiu a guarda do lado do norte. A Obed-Edom, a guarda do lado do sul,
e a seus filhos a guarda da casa dos depósitos, a Supim e Roça, a guarda do oeste, junto ao portão de Salequete, na estrada que sobe. Um guarda ficava ao lado de outro guarda. Então veja, aqui, para que estivesse estabelecida a guarda de cada um dos portões e das entradas, você tinha o lançamento de sortes, ou seja, para que eles entendessem que Deus estava designando cada um para uma função. Simples assim. Isso não quer dizer que nós devemos fazer sorteios para tomar as nossas decisões hoje. Isso é um método judaico, utilizado naquele tempo, com determinados objetivos. Hoje a gente não precisa mais disso. Precisa? Não. Se a gente ora, Deus orienta. Se a gente lê na palavra, a gente encontra a resposta. Precisa eu colocar o nome de 10 pessoas aqui num potinho e de sair tirando o número de cada um para dizer o que vai fazer na igreja? Não. Ah não, número 2 vai ser diácono, número 4 vai ser presbítero, número 6 vai estar na Menibraque. Não, nós não decidimos dessa forma. Até porque, meus irmãos, essa é a última vez na Bíblia que o método de lançar sortes é citado. Depois ele cai em desuso. Ele não é mais colocado em momento algum. E você também não vê em nenhuma carta do Novo Testamento e nenhum dos ensinamentos terrenos de Jesus essa colocação. Então, a designação de um 12º apóstolo era uma situação única, uma escolha que foi realizada pelo próprio Jesus. No restante do Novo Testamento, o que é que a gente vai perceber? Que os presbíteros, os diáconos e os outros líderes da igreja são escolhidos de acordo com decisões tomadas por seres humanos, seja um apóstolo ou pessoas da própria igreja. Quando nós temos a situação de Atos 6, vou me adiantar só para mostrar como isso acontece. Chegam as viúvas helenistas que fazem parte da comunidade, não estão sendo bem atendidas como as demais. Chega essa questão para os apóstolos e eles dizem: nós não podemos nos abster do ministério da palavra e da oração para estar servindo às mesas. Então decidiu-se que dentre a comunidade seriam escolhidos 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito de Deus, e que pudessem fazer este trabalho. E aí você tem Nicanor, Pármenas, Estevão e vários outros que vão ser trazidos e separados para estas funções. Ou seja, foi uma decisão da Assembleia, foi uma decisão congregacional. Mas também existem outras decisões que saem da própria liderança. E aí você vai ver outros textos que vão trabalhar nesse sentido. O nome escolhido aqui, depois de todo esse processo que a gente viu, de análise dos atributos, de escolha entre os 70, de lançar sortes e ser orado ao Senhor para que Ele revelasse qual dos dois ele estava escolhendo, foi o nome de Matias. Então, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Exatamente o que eu falei agora há pouco. Se Deus determinou, imediatamente foi obedecido. Então o nome escolhido foi Matias e ele prontamente foi adicionado ao colégio apostólico. Não houve uma segunda entrevista, não houve uma pergunta: Matias, e agora? Você foi escolhido. Vai assumir ou não vai? Não. Matias era o mais interessado em que Deus confirmasse o seu nome ou não. Por quê? Porque se ele não tivesse o seu nome confirmado, certamente ele seria alguém que iria incentivar o ministério de José. E esse é um grande ponto que a gente também precisa chamar a atenção.
Eu não fui chamado para aquela atribuição, mas eu devo apoiar o irmão que foi chamado. Eu não sou diácono, mas eu, como membro da igreja, eu preciso auxiliar o trabalho do diácono, facilitar o desenvolvimento do seu ministério, do seu ofício, que Deus colocou na sua vida. Da mesma forma com o pastor, com as professoras da Menibrac, com os jovens da Jubrac, seja quem for que foi chamado para alguma função dentro da igreja, a função dos demais é dar suporte. Suporte em oração, ajuda, palavras de ânimo, de incentivo, botar a mão na massa de vez em quando, dizer assim, o que é que vocês estão precisando? Vai ter um evento, no que é que eu posso ser útil? Se eu não puder, mas me diga alguma coisa que eu possa fazer. Às vezes você não vai se encaixar em praticamente nada, mas ele vai dizer assim, ore, ore porque a oração é extremamente importante. E eu tenho certeza que a sua oração será ouvida por Deus e nós vamos ser abençoados e protegidos por Ele durante toda essa empreitada. Eu quero terminar, meus irmãos, com 3 questões. Depois passar a palavra ao pastor Rony para as considerações finais também, se a gente vai louvar mais uma vez, né? Fica bem à vontade que o horário está, graças a Deus, ainda agradável para que a gente possa usufruir um pouquinho mais do culto. Então, 3 questões para que a gente possa finalizar e orar nessa manhã. A primeira delas tem a ver lá com o comecinho do texto, certo? Ninguém deve receber a investidura como ministro de Cristo, pregador do Evangelho, dirigente na sua igreja, senão aquele que conhece bem a doutrina e os feitos de Cristo do início ao fim. Para que Matias fosse escolhido apóstolo, ele precisava ter caminhado com o grupo e ter sido testemunha da ressurreição de Cristo. Para que a gente hoje possa, de fato, ser colocado como ministro de Cristo, pregador do Evangelho, dirigente de uma igreja, o mínimo que a gente precisa é caminhar com Cristo, conhecer a sua palavra, conhecer da sua vida e da sua obra, para poder passar para a comunidade que a gente foi chamado a pastorear. Como Paulo diz a uma das comunidades que ele pastoreou, eu estive aqui com vocês e preguei todo o desígnio de Cristo. Essa é a nossa responsabilidade. Para pregar todo o desígnio de Cristo, nós precisamos conhecer. Segundo, é bom saber que em nossas orações pelo bem-estar da igreja e seus ministros, o Deus a quem oramos conhece o coração de todos os homens e que Ele os vigia e os tem nas mãos, dirigindo eles segundo a sua vontade e tornando-os aptos para o seu propósito. Todas as vezes que você estiver orando, lembre de nós, que pregamos, que estamos ministrando a palavra, que lideramos, e saiba, Deus está sondando os nossos corações, assim como sonda o seu, que ora por nós. E como é bom saber que, atendendo a essas orações, Ele cuida do nosso coração, Ele vigia o nosso coração e Ele nos tem na palma da sua mão, transformando dia após dia o nosso caráter para que nós estejamos aptos a cumprir o seu propósito. E por fim, já que estamos terminando o primeiro capítulo de Atos, ele é em certo sentido o prólogo do livro, mostrando que a ascensão de Jesus era o prelúdio que antecipava a descida do Espírito no dia de Pentecostes. Então levou-se 10 dias até esse evento, você deve lembrar, se você esteve na escola dominical, foi citado por várias vezes, esse período de tempo. E é claro que o Espírito foi enviado por Jesus para continuar a sua obra na terra. Foi dito a eles que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, para que pudessem ser testemunhas, um dos pontos necessários para ser apóstolo, que foi visto no texto de hoje, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então era necessário que
esse Espírito fosse derramado e que eles pudessem cumprir, continuar a obra de Cristo aqui na terra. Então, 3 coisas possibilitaram a missão da igreja no mundo. A primeira é a exaltação de Jesus para inaugurar a missão, a chegada do Espírito para dar poder à igreja e o amadurecimento dos apóstolos para liderar essa igreja. Então, foi por conta disso tudo aqui que o trabalho avançou. É por conta disso tudo que o trabalho continua avançando. Pessoas que são escolhidas por Deus, que sabem a respeito dele, que conhecem as Escrituras e que têm o temor no coração para falar sobre ele com fidelidade, com integridade, com seriedade, levando uma palavra tão decisiva para a vida daqueles que necessitam. Que Deus nos abençoe, que nos dê o entendimento necessário e que esse estudo do livro de Atos seja abençoador para nós, que vamos a partir do próximo domingo ver sobre a descida do Espírito Santo. Que ele esteja nos nossos corações, uma vez que ele já foi derramado sobre nós.